Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 9,3% dos brasileiros sofrem por ansiedade. E segundo estudos, 13% dos jovens de entre 6 a 16 anos sofrem de problemas mentais. Problemas como déficit de atenção, depressão e hiperatividade são barreiras invisíveis que enfrentamos todos os dias. Durante esse período onde estamos tentando nos manter seguros da pandemia mundial, estamos nos tornando cada vez mais próximos dessas barreiras que se tornam mais altas e difíceis de derrubar. Como nós, estudantes, podemos nos proteger e melhorar durante esses tempos? Oi, eu sou Samantha do Samantha Studies, sejam muito bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje é um vídeo um pouco mais sério, mas é muito importante e eu tenho certeza que pode ajudar muita gente. Então, se vocês conhecem ou se vocês têm ansiedade, depressão ou algum tipo de transtorno, por favor, assistam um vídeo, compartilhem com quem precisa, porque eu vou passar algumas dicas que eu fui aprendendo ao longo do tempo. São coisas que funcionam pra mim, então talvez possam funcionar pra vocês. E são dicas simples, fáceis, que qualquer um pode fazer em casa. Bom, a primeira coisa que eu tenho pra falar pra vocês é procure ajuda. Não existe nada mais eficaz do que procurar ajuda de um profissional. Essas pessoas literalmente estudaram a vida delas inteira para poder entender cada coisinha que está acontecendo com vocês. Muitas pessoas acham que vão ser analisadas ou que só vão pagar para poder conversar com alguém, mas não é bem assim. Eu demorei muito para poder encontrar um profissional que eu gostasse, mas desde então tem me ajudado bastante. É muito importante ter alguém que você possa contar o que está acontecendo com você e que essas pessoas vão saber identificar cada coisinha que talvez nem mesmo você e sua família enxerguem. São coisas que às vezes se tornam gatilhos, coisas que a gente faz, que nos destroem e que nos causam muita tensão. Eles vão ensinar maneiras de que você libere essa tensão. Esses profissionais vão te guiar e vão te mostrar os caminhos que você pode seguir para poder melhorar. É um caminho de autoaprendizado que é muito importante, muito importante. Eu não posso dizer o suficiente quão importante é você procurar ajuda. A segunda dica é tire um tempo para si mesmo. Vá jogar, vá ler, vá fazer alguma coisa que você goste, assistir aquela série. Tire um tempo para você mesmo. A próxima coisa é uma coisa que, pelo menos pra mim, foi falada como tratamento de apoio, tratamento de suporte, que é fazer exercício. Por mais simples que pareça, quando a gente faz exercício, nosso corpo libera hormônios. Hormônios como, por exemplo, a endorfina, que ajuda com o sentimento de bem-estar. Sabe quando você tá mal e você come um chocolate e você se sente melhor? É uma sensação mais forte que essa. Então, procure fazer exercício, se alongar. Tem várias práticas que você pode fazer em casa. Eu, por exemplo, estou fazendo yoga, às vezes eu faço zumba. É muito importante a gente pôr o nosso corpo em movimento, estimular o nosso corpo a sentir coisas novas. Eu tento manter uma organização nos horários para poder fazer exercício pelo menos uma vez por dia. E às vezes me deixa tão cansada a ponto de eu dormir muito bem. Passe tempo com as pessoas que vocês amam, crie memórias novas. Os animais, principalmente nesse momento, eles nos dão calma, nos dão alegria, nos dão carinho. São muito, 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 muito essenciais na nossa vida. E dão muito amor. Uma coisa que me ajuda muito a manter uma rotina é criar os meus horários. Tenho uma rotina regrada, mas nem tanto. Por que nem tanto? Porque a gente tá passando por um momento especial. Ninguém nunca passou por isso, pelo menos não na nossa geração. Então, a gente precisa se adaptar da melhor maneira possível. E uma coisa que eu acho que é muito importante é a rotina. Quando a gente acorda com um propósito, com a motivação, com um foco na mente para saber o que a gente vai fazer, a gente acaba não desperdiçando um pouco de energia que a gente está tendo em tarefas idiotas. Então, não se preocupe se você dormir um pouco mais, porque a gente não está acordando cedo para poder se locomover daqui até a faculdade ou até a escola. Não se cobre tanto. Os horários estão aí para te ajudar, para você trabalhar com eles e não para você se sufocar. Você acaba criando uma ansiedade muito grande para fazer coisas simples do dia a dia. Seja regrado, mas nem tanto. Viver com ansiedade, eu considero difícil viver com a instabilidade que estudar. Então, se dê uma margem de erro, você é humano, você vai errar, vai ter dias que vão ser mais difíceis do que outros. O que importa é a gente saber o que a gente vai fazer com esse dia. Como, por exemplo, se eu tô tendo um dia ruim e eu perceber que eu não vou conseguir fazer as minhas tarefas diárias em relação à faculdade, tá tudo bem. Tem um dia na semana que eu separo só pra poder botar tudo que eu não consegui fazer nos meus dias que não foram tão úteis
porque todos os dias são úteis se você cuidar de você mesmo. Eu uso esse dia para poder fazer todas as atividades que eu deixei para trás. Você é humano, você não é uma máquina, você não precisa ser perfeito. Você só precisa ser gentil com você mesmo. Então eu também estou melhorando nisso. Eu tenho certeza que se a gente continuar tentando, se a gente continuar acreditando, se a gente botar dentro da nossa cabeça que a gente consegue, a gente vai conseguir. O que nos leva para o próximo tópico, que é saber que é normal não estar 100% o tempo inteiro. Às vezes simplesmente é melhor você tirar um dia para cuidar de você mesmo, sem responsabilidade, onde você pode procurar se fortalecer, fazer coisas para melhorar sua autoestima, um dia de cuidados pessoais. Esse tipo de dia, quando eu faço, sei lá, um spa, me renova assim, e quando eu volto para minha rotina, parece que eu tirei férias. É muito importante tirar um dia para você mesmo. E eu sei que eu tô falando que é muito importante cada coisa, mas é verdade. Esses dias são muito bons pra gente cuidar de nós mesmos. Um dia para você passar com seus animais, que os animais são muito importantes durante esse tempo. Se você tem condição de manter um animal com responsabilidade, cuide do seu bichinho, passe um dia com ele, assista aquele filme que você adora, tire um tempo para poder se cuidar de você mesmo, porque é muito melhor a gente pegar esses dias que a gente não tá conseguindo fazer nada e moldar para algo produtivo pra gente, para melhorar de dentro para fora. Pesquisa na internet receita de coisas que você sempre quis fazer, tipo a receita da cerveja manteigada de Harry Potter. É um ótimo dia para você fazer isso. Ao longo do tempo, você vai aprendendo a identificar quais são os seus gatilhos, quais são os assuntos, as coisas, os filmes, as pessoas e os lugares que te fazem despertar um sentimento ruim. Se você souber identificar quais são os seus, fica mais fácil evitar. Então você pode, com a ajuda do profissional, saber identificar quais são suas fraquezas, conversar com sua família e com seus amigos e evitar esse tipo de situação, esse tipo de conteúdo na sua vida. A nona dica funciona do mesmo jeito dos exercícios, uma alimentação saudável. Uma coisa que eu custo muito a conseguir alcançar, mas eu tô melhorando, tentando melhorar. Procura nutricionista. Existem alimentos específicos que liberam substâncias específicas no nosso organismo que nos ajudam. Então vamos lá, você já sabe quais são seus gatilhos. E agora você precisa saber o que fazer quando o seu corpo te der sinais que você está estressado, que você está ansioso. Existem algumas atividades que você pode fazer para te ajudar a se acalmar. Eu mostrei aqui no vídeo algumas que funcionam comigo, que talvez funcionem com vocês, mas vocês precisam se conhecer. Como eu falo, pessoas que passam por esse tipo de transtorno mental, de ansiedade, depressão, precisam fazer uma jornada introspectiva muito mais forte do que as outras pessoas para poder se conhecer e entender o porquê o seu corpo está te dando esses sinais. Então, algumas coisas que funcionam comigo é a jardinagem, cuidar da vida das plantas, ver que elas dependem de mim, dependem da minha motivação, da minha ação para sobreviverem. Trabalhar com cristais, trabalhar com incenso também me ajuda. Meditar, eu não consigo sempre, né, por causa da ansiedade, mas eu tô sempre tentando. Mas essas são apenas as coisas que funcionam comigo. Descobrir as coisas que funcionam com você pode ser outra atividade que você pode passar a fazer nessa quarentena. Eu aprendi que para mim funciona também criar um ambiente confortável, um ambiente onde eu me sinta segura. E esses ambientes eu costumo criar com uma luz de vela ou luzes um pouco fracas, tipo essa do pisca que eu mostrei para vocês. Eu já percebi que quando eu vejo assim a luz balançando, eu vejo a sombra se formando, são situações que me acalmam muito. E principalmente quando eu tenho crise de ansiedade, que a minha mão fica gelada, eu gosto de aquecer no fogo da vela. Eu sei que pode parecer idiota, mas funciona. O horário de sono regrado também é uma coisa que faz muita diferença. Às vezes a gente fica tão acomodado, principalmente quem não tá tendo aula online nesse momento de quarentena, a gente fica tão acostumado a dormir a hora que for, ficar assistindo série até tarde, mas eu posso provar pra vocês, pela minha vivência, que isso realmente ajuda. A gente tem um horário pra fazer as coisas, o nosso organismo não tem um horário pra trabalhar nas coisas que ele precisa trabalhar. Porque não adianta a gente fazer exercício e não dormir. Não adianta a gente tentar ser produtivo e não dar o descanso que o nosso corpo precisa. Eu demorei muito para poder conseguir fazer o corpo se regrar, mas a partir do momento que eu consegui, eu fico muito mais disposta. O meu humor melhora muito, a ansiedade oscila menos, é uma coisa que faz muita diferença. A próxima dica é uma coisa meio óbvia, mas que quando a gente olha com um olhar diferente, a gente consegue entender a importância dela, que é continuar estudando. Eu sei que é muito difícil estudar em casa, são muitas as distrações, a gente está num ambiente que a gente costuma descansar.
Então, cria um ambiente específico para você estudar. Um ambiente onde você vai sentar lá só para se dedicar e só para focar, sem distrações. Mas sem exagero, como eu falei, limites flexíveis. Bom, a gente treinar nossa mente, o nosso corpo, que isso é uma situação passageira. A gente tem que se adaptar, sim, mas a gente tem que se adaptar com o pensamento que nós vamos voltar para uma rotina onde nós vamos precisar, sim, fazer uma prova sem consulta. A gente vai precisar, sim, pôr os nossos conhecimentos a teste. Então, continuem estudando. Tenha o seu horário de estudo, crie uma organização semanal para que você consiga continuar estudando. Mantenha o seu cérebro funcionando e ativo. É muito importante durante esse tempo. Isso me leva para o próximo tópico, que é converse com os seus professores. Todo mundo tem aquele professor que a gente se dá melhor, que a gente conversa mais. Se você estiver sentindo alguma dificuldade, se você tiver alguma coisa que você acha que vai te ajudar a manter a rotina, a manter o pique de estudos, o pique da faculdade, converse com esse professor, abra seu coração, fale para ele o que você está sentindo, o que pode melhorar. Se tem alguma coisa que você possa fazer para poder manter o ritmo, para poder conseguir atingir as suas metas, converse com seus professores, eles estão lá para te ajudar e valorizem o trabalho deles. Quando você vai se conhecendo, você vai descobrindo hobbies novos e essa é uma ótima época para você descobrir coisas interessantes que você gosta e que você nem sabe. Eu, por exemplo, como comecei a gostar muito de jardinagem, passei a cultivar as plantas que eu gosto de ressecar e guardar para usar depois em chá e esse tipo de coisa. Então vai lá, descobre alguma coisa que você gosta e começa a fazer. A próxima dica, eu sei que nem todo mundo vai gostar, mas é verdade. Ajude em casa, seja útil. Ajude sua família a fazer tarefas diárias, como lavar um prato, estender uma roupa. Ajudam a gente a ter a sensação de dever cumprido, que é uma das sensações que mais falta quando a gente tem depressão, quando a gente tem ansiedade. Resolver pequenas tarefas diárias durante uma semana, todo dia você completando pequenas atividades. Quando você olha para trás, você se sente produtivo, você vê que você consegue atingir metas. Então comece a ajudar a sua família em casa, talvez isso até aproxime mais vocês, talvez isso abra um momento para que vocês possam conversar, que você possa expor seus sentimentos. Uma coisa que eu sinto muito é que quando o ambiente da gente está arrumado, quando o nosso ambiente está organizado, a nossa cabeça funciona melhor. E a última coisa que eu posso dizer que é uma das mais difíceis para mim é não se compare. Não se compare fisicamente, não se compare mentalmente e não se compare produtivamente. Eu sei que a gente vive bombardeado com imagens e com esse monte de coisa que a gente já está cansado de saber. Nós somos pessoas individuais, precisamos aprender a exaltar a nossa beleza interior e física. É um caminho difícil, eu sei. Não compare a sua produtividade. Por que eu falo isso? Às vezes eu não tô conseguindo ser tão produtiva quanto eu gostaria. E tá tudo bem, a vida não é feita para ser produtiva o tempo inteiro. É tudo um ciclo. Vão ter momentos que você vai conseguir ser produtivo, vão ter outros momentos em que você vai passar uma jornada interna, onde você vai se conhecer, onde você vai querer descansar. Você vai querer ficar o dia grudado no seu cachorro lendo Harry Potter e tá tudo bem. E uma das últimas coisas que eu tenho para falar para vocês é faça a sua cama todo dia. A primeira coisa que você vai fazer assim que você acordar é resolver uma tarefa. Ainda que seja pequena, não deixa de ser uma atividade. O nosso ambiente limpo sempre funciona bem com a nossa mente. E último, mas muitíssimo importante, é aproveite esse tempo da quarentena para se conhecer a nível físico, a nível mental, nível espiritual. Se você for uma pessoa que acredita em algum Deus, que você acredita em alguma energia, use esse tempo para encontrar a sua religião, para encontrar aquilo que você acredita. Estude, pesquise, procure. Se conheça. Se você precisa conhecer o seu interior, se você acha que precisa de ajuda de algum ser celestial, procure esse ser. Encontre. É uma das coisas que, para mim, fizeram muita diferença. É uma viagem introspectiva, é o autoconhecimento. O caminho espiritual é uma coisa que me ajuda muito. Então, se você tiver alguma crença, procure, se interesse, estude. Existem milhares e milhares de religiões, uma infinidade de deuses. Se você não acredita em nenhum ser celestial, tá tudo bem. Estude você, escreva os seus sentimentos, tente entender o porquê você se sente de determinada maneira por causa de determinada situação. Procure entender por que você reagiu daquele jeito quando aquela pessoa falou aquilo. Se conheça. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Por favor, me sigam nas redes sociais, é Samantha Studs _ no Instagram. Samantha Studs aqui. Se inscrevam, curtam e compartilhem. E lembrem de uma coisa. Se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida é que tudo é um ciclo.
A vida não é só uma linha reta. As coisas vão acontecer no momento em que elas precisam acontecer. A gente já passou pelo outono, a gente já passou pelo inverno e tá chegando a primavera. A vida vai florescer pra você de novo.